Estamos aí de volta com uma live sobre investimentos internacionais, investimentos no exterior. Eu vou receber aqui uma pessoa que eu conheci algumas semanas atrás aqui no próprio Instagram, é o João Azevedo. O João Azevedo fez um vídeo falando de benefícios e malefícios dos BDRs versus investir diretamente no exterior. E o vídeo dele foi de tamanha qualidade que me chamou a atenção. Eu fiz um vídeo esses dias aí falando também sobre esses pontos e eu me inspirei muito dos pontos que ele trouxe. Aí decidi chamá-lo para a gente fazer essa live e ele contar um pouco da história e a gente repetir esses benefícios de investir diretamente no exterior ou através de BDRs, tá? Vamos aqui então receber o João. Seu João Azevedo, bem-vindo ao canal do Conhecimento, meu querido, tudo bom? Uma honra estar presente aqui, tudo ótimo, e você? Pô, tudo ótimo também, melhor ainda agora ao teu lado aqui, satisfação enorme. Irmão, tava contando aqui pra galera que há umas 2 semanas atrás tu fez um vídeo sobre BDRs e investimentos no exterior e a qualidade do vídeo foi sensacional, foram os 10 pontos que você chamou a atenção lá e é por isso que eu decidi te chamar para fazer essa live, para prestigiar o conteúdo de boa qualidade e genuíno também, porque eu vi que você botou uma opinião ali baseada em fatos, mas querendo o melhor para as pessoas que estavam consumindo aquele conteúdo. Antes da gente falar sobre esse assunto, se apresenta aí e fala um pouco da tua história como investidor, João, por favor. Claro, uma honra aqui, eu agradeço demais você ter me chamado para fazer essa live aqui, fiquei muito feliz. E, assim, me introduzindo, né, me chamo João Paulo Azevedo, tenho 27 anos, e comecei a investir já tem bastante tempo, mas em renda variável mesmo. Eu comecei lá para 2018, aí 2019 engrenei com força, só que investimentos nos Estados Unidos eu comecei tem mais ou menos uns 10 meses, um ano por aí. Aí eu comecei a investir lá e fui olhando as opções, né, que tinham. E na época ainda não tinha BDRs também para todos os investidores, poucas pessoas falavam sobre BDRs, né, eram somente para investidores qualificados. Mas então já fui diretamente para o exterior, porque eu comecei a estudar as empresas de lá, eu vi que o nosso mercado ele é muito pouco, né, perto do mercado mundial. Ele representa um pedaço muito pequeno. E o mercado americano, pô, tem centenas de empresas excelentes lá, é até difícil a gente investir. A maior dificuldade de investir nos Estados Unidos é a gente não entupir a carteira de excelentes empresas, porque são tantas boas opções que é difícil saber o que a gente vai investir mesmo ou não. Aí... assim eu comecei a estudar, vi um monte de ativo bacana que tem nos Estados Unidos e comecei a enviar dinheiro para lá. Então já fui diretamente para o exterior. Aí essa minha carreira mais ou menos assim, né? Não é tão longa, mas fui adquirindo o máximo de conhecimento que eu pude aí pelo caminho e continuo estudando e aprendendo muito com você aí também. Acompanho você já tem bastante tempo. Uma forma já... Quero saber um pouco de quem era o João lá com 15, 20 anos. O que tu estudava? Tu fez faculdade? Tu mora em Brasília? Isso, eu moro em Brasília e eu estudei engenharia elétrica, eu cheguei a fazer engenharia ambiental antes, eu mudei depois de curso. E assim, eu nunca fui muito por dentro do mundo de investimentos até por volta de uns 24 anos mais ou menos. Acabava que eu juntava um pouco de dinheiro, mas eu juntava como 90% dos brasileiros que investem, né? Que é só ali poupança, guarda um pouquinho em Tesouro Selic, esse tipo de coisa. Então eu juntava uma graninha ali que sobrava de vez em quando e ia. Aí depois eu comecei a pesquisar, a estudar, também alguns amigos meus também começaram a investir na bolsa e começaram a me falar, ó, tem uma opção muito legal aqui de investimento, bora investir na bolsa e tal. E na época, assim, lá para 2018, 2017 mais ou menos, ainda não estava com tantos investidores entrando na bolsa como está nos últimos anos, né? Então não tinha, e também tinha pouco canal de conhecimento para a gente aprender na internet, muito menos do que tem hoje. Então eu ficava um pouco com o pé atrás, mas depois, conforme eu fui estudando mesmo, aí eu fui desencanando e comecei a ver que era uma excelente opção e comecei a cada vez mais botar mais dinheiro na bolsa e estou aí no caminho do longo prazo. Perfeito.
Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, João. Para quem não sabe de engenharia, gente, engenharia elétrica é uma das mais difíceis aí de você terminar, porque é uma das mais puxadas mesmo. Tu era um bom aluno ou tu era aquele cara que tirava a nota que tinha que tirar para passar? Assim, na escola, eu era aluno mediano, né? Eu não estava entre os melhores, eu também não estudava tanto, não dava tanto gás assim nos estudos, mas também nunca reprovei nem nada, eu conseguia passar na média ali. Aí cheguei na faculdade depois, eu entrei em engenharia ambiental primeiro, aí na época eu consegui passar na UNB, que também era bastante concorrido, e comecei a estudar lá, e foi na hora que começou a apertar, né? Aí eu vi, cara, engenharia que eu já tinha intenção de fazer engenharia desde uns 15, 14 anos mais ou menos, só não sabia qual. Aí eu comecei na engenharia ambiental e vi que realmente o negócio era pesado. Só que aí depois eu descobri que não era mais ou menos exatamente o que eu queria. Depois de uns 3 anos no curso, eu mudei para engenharia elétrica. Aí era muito mais pesado, mas aí eu consegui botar uma rotina de estudos aí, deu para e foi indo. O Fábio Holder fez o UNB também, né? Chegou a Fez. ser contemporâneo de campus com ele? Pior que eu não conhecia ele na época, né? Com certeza eu já cruzei com ele lá na UNB, porque na UNB o curso de engenharia ambiental e engenharia civil, que era o que ele fazia, ficava no mesmo corredor ali, o centro do curso, era o mesmo departamento. Então toda vez eu tinha aula com um monte de gente de engenharia civil, que as matérias eram iguais, cruzava com o pessoal, só que eu não tinha a mínima ideia de quem ele era na época, e ele também, com certeza a gente se cruzou, mas eu não lembro, né? Acabou que eu conheci ele depois, agora pela internet, né? E essa tua capacidade matemática que os engenheiros normalmente têm, de programação também, ela te ajuda em alguma coisa a ser um investidor? Ou como é que você usa essas habilidades que você teve na faculdade para investir melhor? Eu acho que questão de matemática mesmo não influencia tanto, porque a gente não precisa fazer, pelo menos para o buy and hold, assim, não precisa de usar fórmulas hipercomplexas, né? O básico mesmo de matemática é tirar ali os indicadores, a divisão, multiplicação, coisas simples. Mas eu acho que o pensamento analítico que o curso de engenharia cria na nossa mente, isso ajuda bastante. A gente consegue analisar os cenários, conseguir fazer uma análise mais exata mesmo, né? Não algo muito superficial. A gente consegue ter um senso analítico um pouco mais apurado do que, não vou dizer a média das pessoas, mas assim, de forma que a gente consegue trabalhar, a gente trabalha isso ao longo dos anos de faculdade, né? Então, a gente acaba conseguindo, acho que esse senso analítico consegue ajudar bastante o nosso investimento. Tanto que tem muito engenheiro no mercado financeiro, né? Tem muito engenheiro que trabalha no mercado financeiro, acho que é muito por conta desse senso analítico, não é nem a questão de saber calcular as séries de Fourier, que gastava 8 páginas do caderno para resolver uma linhazinha desse tamanho de conta. Isso aí não ajuda em nada não, mas o senso analítico ajuda. Eu gosto de falar para as pessoas e rebater um pouco dessa ideia que está sendo difundida na internet, que as pessoas não devem fazer faculdade, que eu acho que a gente tem que nivelar por cima, sabia, João? E principalmente, a faculdade não é só o diploma que você tem no final dela, é essa capacidade de refletir sobre o problema, saber perguntar, saber começar e terminar coisas, é uma coisa importante, porque hoje em dia eu vejo a geração de você para baixo, pessoas têm muito problema em se comprometer em projetos de mais de 2, 3 anos. Isso é totalmente ligado ao mercado financeiro, né? Eu não sei nem se há uma relação direta entre essa explosão de day trade e essa nova geração que quer resultados para ontem, que não gostam de esperar a planta crescer, a árvore crescer. Tu acha que tem que fazer faculdade, tu se arrepende, ou tu acha que valeu a pena? Não me arrependo não. Eu acho que eu aprendi muita coisa, além de amigos também, network que a gente faz durante a faculdade, e todo esse senso também que eu tive que eu não tive na escola, né, de ter que estudar mesmo. Eu tive que adquirir depois na faculdade, com certeza se eu não tivesse feito faculdade, eu talvez nunca tivesse a mesma vontade de estudar que depois eu fui adquirindo com o tempo na faculdade. E todo esse senso analítico que a gente comentou também anteriormente sobre o curso de engenharia que forma a nossa mente também, com certeza isso foi causado pela faculdade. Então, por mais que eu não esteja trabalhando na área mesmo que eu estudei, ainda assim eu tenho muito conhecimento agregado daquela época e da faculdade. E ainda faço lá as aulas, tal, faço tudo, e acho que isso ajuda muito a gente para a nossa vida, né? Eu não acho que seja uma obrigação as pessoas cursarem uma faculdade, principalmente quem quer ser empreendedor, mas com certeza tem nada a perder.
Então, eu acho que fica mais à mercê de cada um. Não é uma obrigação, eu acho que a obrigação mesmo não é. A força de vontade da pessoa é muito mais importante do que isso, mas que ajuda, com certeza ajuda. Sensacional, irmão. Fala aqui para mim, então, qual que foi o clique que deu na tua cabeça para você parar de investir somente na renda fixa e dar o primeiro passo na renda variável? Foi alguma coisa que aconteceu na tua vida? Foi algum conteúdo que você viu? Foi uma queda da bolsa que abriu uma oportunidade que você estava esperando? Como é que foi esse processo? Foi assim, um amigo meu, ele se mudou daqui de Brasília para Porto Alegre. Ele foi fazer medicina lá em Porto Alegre e ele foi com o carro dele, né? E quando ele chegou lá em Porto Alegre, uns meses depois, eu fui lá visitar ele. E ele não usava mais o carro, porque ele estava alugando um apartamento que era do lado da faculdade. E isso acho que foi em 2017, 2016, mais ou menos. Aí eu tava lá e comentei com ele, por que você não vende esse carro aqui que você não usa e investe esse dinheiro? Aí ele falou, é uma boa ideia, né? Não tô usando, tô pensando em vender mesmo. Aí eu falei, cara, pega esse dinheiro aqui e investe na bolsa. E isso que eu nem sabia exatamente como é que era a bolsa de valores, né? Eu tinha uma ideia mais ou menos. Aí ele falou, não, é uma boa ideia, eu tô sem usar o carro aqui, e o carro, cada ano que passa, vai depreciando, valendo cada vez menos. Eu falei, você nem usa esse carro, vende esse carro e investe esse dinheiro. Aí ele começou a estudar, ele começou a investir antes de mim. Aí depois ele foi falando comigo, tô investindo tal, lê esse livro aqui, tô gostando pra caramba. Aí eu comecei, o primeiro livro que eu li foi Investidor Inteligente, que o livro é sensacional, só que a leitura é muito pesada. Aí eu não entendia quase nada do que estava no livro. Aí eu falei pra ele, o livro é legal, gostei e tal, essa visão de longo prazo, mas eu não entendi muito bem não. Aí ele foi me passando mais algumas coisas, eu fui estudando, aí eu comecei a desencanar daquele medo mesmo da renda variável, comecei a acompanhar mesmo, abrir os resultados de algumas empresas, eu lia assim na raça mesmo e via o que eu entendia. Não entendia quase nada, mas com o tempo, tentando, a gente vai aprendendo. Fui pesquisando alguns canais também, algumas formas de aprender sobre um pouco de contabilidade, e nessa eu fui perdendo medo, aí eu comecei, de pouquinho em pouquinho, botar dinheiro lá. Irmão, sensacional isso que tu falou, porque quando tu estava falando aqui que o investidor inteligente era muito pesado, eu pensei assim, cara, eu tô recomendando investidor inteligente para todo mundo sem saber que é muito pesado. Mas eu gosto dessa tua atitude que você falou aí. Cara, eu vou ler, não vou entender nada na primeira vez, mas eu vou ler uma segunda vez, eu vou ler uma terceira vez, porque a gente tem que ganhar intimidade com os temas que a gente tem um pouco mais de dificuldade, gente. A gente não pode abandonar. A partir do momento que você está num processo de aprendizado e você se sente desconfortável com alguma coisa, significa que você está aprendendo, porque é justamente no desconforto que você vai se aprofundar mais, fazer mais exercícios. É aquela história, aquela dor muscular depois da malhação, na perna, no braço, ela, que até certo nível, ela é saudável, porque significa que foi estimulado. Ou seja, aquelas pessoas que a partir da primeira frustração, ou da primeira confusão, ou do primeiro conflito que elas sentem no aprendizado, elas abandonam, elas nunca vão ultrapassar a arrebentação e para surfar as melhores ondas. Ou seja, você precisa ser persistente. E aí, a gente tem pessoas como o João, e eu me disponibilizo, a clarear esse caminho para você, tirar certas dúvidas. E isso é uma coisa que eu não tinha lá em 2004, quando eu comecei a investir na Bolsa. Mas hoje em dia, a gente tem muito conteúdo abundante de qualidade. E olha só, não fica preso também ao número de seguidores que as pessoas têm. Porque, por exemplo, quando eu botei no conteúdo do João, ele apareceu aqui no meu feed. Mas eu acho que ele não tem muitos seguidores. E aí, se você ficar achando que só o cara que tem muito seguidor tem um conteúdo que pode fazer a diferença na tua vida, você pode estar deixando de privilegiar e ganhar conhecimento com pessoas que estão com muito tesão e têm uma visão nova. Então já aproveita aqui, segue o João. João, tu tá querendo fazer conteúdo de maneira profissional ou tá querendo fazer somente de hobby? Fala um pouco aí assim, dessa... Por que você fez aquele conteúdo lá que eu vi? Eu comecei essa página aqui, eu comecei em junho, mais ou menos, se não me engano. Tem pouco tempo. Era mais por conta da pandemia, fechou tudo. E eu comecei a trabalhar de casa, mas comecei a ter bem menos demanda também. Aí eu pensei, vou usar meu tempo livre para fazer alguma coisa. Aí eu pensei em fazer a página, só que na época eu comecei a fazer na página sem muita pretensão, né? Aí eu fiz o canal no YouTube, fui gravando os vídeos, jogando lá, e com o tempo fui crescendo, fui conhecendo mais gente,
E o mais legal da internet é, assim, é a possibilidade de estar presente e de ser notado também por pessoas assim, muito importantes, como você, por exemplo, me notou, e outras pessoas também. O Fábio Holder também, uma vez, ele mostrou a minha página na live dele, também fiquei super feliz que ele estava gostando do conteúdo. Aí eu vi, pô, se o Fábio Holder, que é um monstro dos investimentos, o cara está gostando do meu conteúdo, então eu estou no caminho certo. E fui continuando nessa, né? Então, assim, eu já tenho uma ideia mais ou menos de como conseguir criar um ambiente que eu possa ajudar as pessoas, criar mais ou menos que eu estava pensando em fazer tipo um planozinho de assinatura, que as pessoas entram na comunidade, eu gravo vários vídeos e vou ajudando todo mundo, uma assinaturazinha mensal assim barata, para ver se eu consigo realmente profissionalizar a coisa. Porque no começo eu pensava, eu acho que eu vou ficar só monetizando no YouTube e vou ficar nessa. Só que o YouTube, depois eu fui vendo que é muito complicado, né? Você pode ter 1 milhão de inscritos lá que talvez você não consiga ganhar dinheiro de verdade. E criar conteúdo é muito trabalhoso. Então, eu imagino você, o tanto de conteúdo que você cria. Então, assim, eu crio bem menos conteúdo e já dá um trabalho, assim, de horas e horas e horas para gravar um vídeo, editar, postar aqui no Instagram, no YouTube. Aí eu comecei a pensar em fazer uma forma de profissionalizar isso para que eu possa dar mais do meu tempo e dar mais valor também às pessoas que me seguem, todo mundo. Então, eu estou tentando profissionalizar de alguma forma, mas estou bem no começo ainda. Aí aquele vídeo das BDRs eu postei primeiro no YouTube, já uns 2 meses atrás, assim que a CVM publicou que ia liberar para todos os investidores em geral. Aí eu publiquei no YouTube. Aí quando liberar a data agora, né, há 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, eu lembro, aí eu comecei a receber muita pergunta no Instagram sobre BDRs. Aí eu pensei, vou pegar aquele vídeo e vou jogar aqui no Instagram, porque o pessoal que está com dúvida, então vou jogar aqui. Aí eu editei ele para o IGTV e joguei aqui. Aí foi nessa aí que você me conheceu. Pô, foi sensacional, irmão. E agora vamos entrar aqui nessa história. Em que momento que você sentiu que aqui no Brasil tinha menos alternativas de investimentos e tu decidiu assumir a responsabilidade de ir para o exterior e investir lá? E eu falo isso, mas antes eu te pergunto, qual é o teu nível de inglês, João? Eu estudei inglês a minha infância inteira. Então, inglês realmente, pode ser um problema muito grande para quem quer investir no exterior. Porque você ter que olhar os balanços das empresas em inglês pode ser um grande problema. Porque é muito importante acompanhar os resultados das empresas. Se a pessoa não consegue entender nada, aí fica um impasse aí, né? Isso é um problema que pode ser contornado se você investir exatamente somente em ETFs, né? Você pode contornar isso de alguma forma, simplificar ao máximo os investimentos no exterior e comprar só um VUL ou um VNQ lá de REITs e fazer o básico, o feijão com arroz. Você consegue se expor ao mercado americano, se expor ao dólar, diversificar geograficamente sem ter que ficar acompanhando nenhuma empresa. Mas se você quiser dar um passo a mais, ou então tem muita gente que não gosta de ETF, porque você acaba tendo que investir em algumas empresas que talvez não investiria se fosse selecionar elas individualmente. E não tem certo e errado, eu acho que não tem, é um perfil pessoal de cada um nisso aí. Aí, infelizmente, a pessoa tem que saber falar inglês. Para mim, no caso, não é um problema, mas só que para muitas pessoas pode ser que seja. Aí fica um pouco mais limitado, realmente, mas acaba que BDR também, você tem que acompanhar a empresa da mesma forma, então acho que dessa forma não muda muita coisa. Com certeza. O Diego Carvalho acabou de botar ali um comentário que tem a cara do tio William. Eu não tive a oportunidade de estudar inglês quando eu era adolescente, João, só que eu sou pedreiro, então isso aí que ele falou de botar frase por frase no Google Tradutor e construindo a compreensão aos poucos, tem total a minha cara, e eu acho que é uma coisa que todo mundo que não domina o inglês deveria fazer, não só pela questão dos investimentos, mas para você ganhar intimidade com a língua. Isso aí vai abrir o seu mundo, não só para os investimentos. Saber, pelo menos ler e escutar inglês, abre tantas portas para você aprender novos assuntos e te fazer uma pessoa mais interessante, mais inteligente, que eu acho que você não deve desistir por parecer ser difícil. Lembra? A gente demorou aproximadamente 4 anos para aprender a falar a nossa língua mãe. A gente começou falando errado, só que a gente estava se expondo ao idioma. Ou seja, tudo que você puder fazer para se expor ao idioma é melhor para você. Talvez os investimentos no exterior
seja um bom motivo para você tirar esse projeto de aprender inglês da gaveta. E fala para mim aqui, João, dos 10 principais motivos para você investir lá no exterior e não investir em BDRs, para tu soltar aqui o teu batidão anti-BDR, Stocks. Assim, eu fiz o vídeo, né, de 10 motivos para não investir em BDRs. Eu também fui um pouco imparcial, deveria ter falado também sobre os motivos para investir em BDRs, que também tem as suas vantagens. Mas eu ainda acho que as desvantagens são maiores do que as vantagens. Eu prefiro muito mais investir diretamente no exterior. E a primeira desvantagem que eu falo no vídeo também é sobre a liquidez. Que a liquidez, eu até mostro que agora aumentou a liquidez, né? Porque tem mais gente negociando. Mas na época que eu gravei o vídeo, eu tinha mostrado a MZO34, que é a BDR da Amazon. E ela havia tido 4 negociações no dia. E isso que estão falando das ações da Amazon, né? Que são uma das mais negociadas nos Estados Unidos. E provavelmente vai ser aqui também. E nos Estados Unidos a liquidez é infinita. É o mundo inteiro negociando com você ao mesmo tempo. Então liquidez lá não é problema nenhum para essas grandes empresas. E aqui no Brasil são algumas dezenas de BDRs que realmente possuem uma liquidez aceitável. Então você acaba ficando muito limitado nos seus investimentos. Você não consegue ter o acesso a tantas empresas diferentes que o mercado americano te permite. Um outro ponto também que eu tinha falado era a tributação. Eu até gravei um vídeo também recentemente mostrando como que a tributação das BDRs pode pesar mais no longo prazo do que o custo de remessa para você investir diretamente no exterior. Porque as instituições financeiras que emitem as BDRs, elas vão tributar em 5% dos dividendos. Geralmente são 5%, acho que algumas são 4%, não sei exatamente como é que é, mas geralmente tributam mais ou menos isso aí. E a remessa no exterior, eu hoje pago 1,2% de taxa de administração em cima do valor total, mais 0,38% de IOF. Então vai dar ali uns 1,58% mais ou menos. Só que essa tributação não, essa taxa, esse custo, você só paga no envio e para trazer de volta. Você só paga 2 vezes. Enquanto os dividendos vão ficar sendo descontados da sua BDR pelo tempo que você segurar ela. Então, se você segurar a BDR por muitos anos, acaba que esse custo pesa bem mais do que o custo de remessa. Lógico que tem BDRs de empresas que não pagam dividendos, como a Amazon, por exemplo, não paga dividendos, Google, Facebook, essas empresas não pagam dividendos. Mas quando a gente pensa no longuíssimo prazo, daqui a uns 20, 30 anos, não dá para saber se essas empresas vão começar a pagar dividendos ali para frente ou não. Então tem essa questão aí. Eu também falei sobre... Deixa eu só explicar aqui a característica matemática disso que tu falou, João, se não ficou claro para as pessoas. Gente, se eu estou pagando 5% dos dividendos em forma de comissão para eles me repassarem os dividendos, na perpetuidade disso eu estou entregando 5% do meu patrimônio para essas instituições, tá, gente? É isso que ele está querendo dizer aí, que a gente consegue ver na matemática mais claramente, mas além de dar um percentual do teu dinheiro para o governo, tu está entregando um percentual do teu patrimônio para esses intermediários, tá? Continua aí, foi mal. Não, que isso. Eu também tinha falado sobre a variedade, né, que a gente já comentou aqui agora há pouco, que nos Estados Unidos você tem milhares de empresas, centenas de REITs e outros milhares de ETFs. Também não existe BDR de ETFs. ETFs nos Estados Unidos tem muitos ETFs muito bons, diferente do Brasil, que aqui no Brasil não tem nenhum ETF que realmente goste, né? No máximo teria sim o IVVB11, porque replica o mercado americano. Mas ainda assim eu prefiro comprar o IVV diretamente lá. Só que tem a questão essa questão da diversificação de ativos, também é uma desvantagem. Os dividendos também. Só para esclarecer aqui também, João. Galera, o IVVB11, o que é? É a variação do ETF IVV, que é um ETF lá dos Estados Unidos, que ele tem uma taxa de administração, se eu não me engano, de 0,04% ao ano, mais a variação do dólar, tá? Então, aqui o IVVB11, pela última vez que eu vi, se tiver errado alguém me corrige, a taxa de administração está em 0,25%. Isso aí pode parecer pouco no curto prazo, mas no longo prazo pode significar uma quantia bastante relevante, tá? Continua aí. Sim. Não, que isso. Mas o IVVB11 tem uma vantagem, né, que é a tributação de herança. Se você acontecer alguma coisa com você, o dinheiro que está nos Estados Unidos vai ser tributado. E, se eu não me engano, 40% do patrimônio, não lembro, mais ou menos isso. Se você tem o IVVB11, o dinheiro está aqui no Brasil, então você não sofre essa tributação.
que pode ser bem pesada. Também as BDRs, outras desvantagens que eu ia comentar agora, que era sobre os dividendos, que as empresas pagam lá nos Estados Unidos cai na conta da instituição que emite a BDR. Então a instituição que vai repassar os dividendos para você, que detém a BDR, só que ela tem até 5 dias úteis para poder fazer essa remessa para você dos dividendos. Então, pode ser que ocorra uma variação de câmbio nesse meio tempo, e a instituição não é obrigada a cobrir essa variação. Então, pode ser que você acabe recebendo menos dividendos do que você receberia por conta disso. E o ponto mais importante, assim, para mim, que é a maior desvantagem, é a diversificação mesmo, a diversificação geográfica. Que quando você investe nos Estados Unidos diretamente, seu dinheiro vai para os Estados Unidos. Você faz a remessa, você entra no computador aí, tem várias remessas aí que você pode fazer, vários sites de remessa. Você paga aquelas taxas que eu falei, que dá uns 0,58%. O dinheiro vai lá para os Estados Unidos e lá cai numa corretora americana e você vai lá e compra as suas ações. Então, seu dinheiro fica custodiado lá nos Estados Unidos. Quando você compra o BDR, o dinheiro fica aqui no Brasil. E pode parecer um pouco improvável que algo muito ruim aconteça com o Brasil, mas não é possível, como está acontecendo com a Argentina agora, por exemplo, está limitando a compra de dólar. E tem muita gente que está querendo fugir do país e não consegue, está com o patrimônio ali parado. E existem BDRs argentinas. E a gente pode ver, inclusive, o canal do Asvid também, que é um cara muito bom, ele publicou um vídeo recentemente mostrando a precificação das BDRs argentinas, da Apple. No caso não é BDR, né, mas dá para entender que é a certificação, os certificados igual BDR mais são emitidos na Argentina, não aqui no Brasil. E ele usou da Apple, ele mostrou que as BDRs argentinas estavam sendo precificadas pelo câmbio paralelo e não pelo câmbio oficial. E as pessoas não conseguiam converter o dólar, né? Então acaba que eles estão perdendo muito nisso aí, porque eles também não conseguem pegar seu patrimônio. O risco de conversibilidade que é muito grande, né? Porque você pode converter uma BDR em uma ação americana. Só que tem esse risco do país acontecer alguma coisa terrível e travar isso tudo para você, né? Então, para mim, isso aí que é a maior dificuldade, o maior problema das BDRs. Você ter a parte do patrimônio nos Estados Unidos é muito importante para você diversificar o seu patrimônio de uma forma mundial, né? Não só você ficar no risco Brasil. Galera, isso aí que o João está falando, a gente está falando de risco de cauda, tá? Porque a legislação, como é que é o nome? O que eles fizeram lá em 1776, como se fosse o Estatuto Social do país. Como é que é o nome disso, Paulo? A Constituição? A Constituição é a que mais respeita a propriedade privada no mundo, tá, gente? Então, isso aí faz muita diferença, principalmente quando a gente está falando de largas fortunas. Quando a gente está falando aqui de 5 mil reais, pode até que não parecer tão importante, mas a gente sabe que ao longo da história, muitas fortunas foram perdidas justamente por virada de tapetão poder mesmo, tá? Ô, João, deixa eu só aqui tentar te ensinar uma coisa. Quando tem um cara engraçadão que nem o Pepo Enter ali, que ele fala que eu tô um cara de bobalhão, tu tem que abraçar esse cara, tá? Porque esse cara aí, ele mostra que a gente é de verdade, que a gente é uma família, e quanto mais tu brinca com o outro, melhor. Galera, eu tô aqui com 38 graus de febre, e eu tô tentando ir na raça 3 horas seguidas de live. Então, gratidão a todo mundo que tá valorizando aqui a minha raça de estar nessas lives, tá? É por isso que às vezes parece que eu tô delirando mesmo, tá? A gente tá em qual ponto aí, João? Foi mal? A gente já falou... Ixi, agora deixa eu lembrar. A diversificação, tributação, né? Não, tributação tem outro ponto também, que as BDRs não têm isenção, né? Enquanto se você vender ações nos Estados Unidos, você tem isenção de até 35 mil reais por mês. É reais, que é importante destacar isso, não é dólares. Enquanto com BDRs, não. Então tem essa diferença também. A gente falou de diversificação, a variedade, acho que já foram uns 5 pontos, né? Uhum. A gente vai falando aí, conforme a gente vai lembrando. Galera, uma outra coisa que eu vejo assim, de muita vantagem nos Estados Unidos é justamente você ter acesso também aos REITs, tá? Não sei se entra aqui no conteúdo, mas quando você abre, eu acho que ele entra nessa variedade aí de investimentos, mas os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários,
eles têm uma correlação diferente também com o mercado de ações americanos, mas sem abrir mão do retorno. E eu já vi alguns estudos falando que desde 1970 até hoje, os REITs eles geraram mais retorno do que o S&P 500 ajustado ao risco. Ou seja, ter mais um tipo de mercado para você diversificar os seus investimentos, ele gera muita diferença em termos de diversificação ao longo do tempo, tá? E lá nos Estados Unidos, você tem até os REITs internacionais, que tem o VNQ, que são o ETF dos REITs americanos, e aí tem o VNQI, que são os REITs internacionais. Ou seja, quando você consegue ter esse tipo de diversificação, o teu patrimônio está muito mais seguro. Você opera opções lá fora, João? Não, eu não opero opções. Eu nunca me aprofundei nesse tipo de estudo sobre opções. Hoje, por enquanto, eu mantenho o mais simples possível. Eu busco somente comprar e vender somente se a empresa realmente não fizer mais sentido em eu não tiver uma boa perspectiva futura dela. Eu não tento nem ficar tentando vender na alta. Eu tento manter o mais simples possível, praticamente só compro. Mesmo que a empresa pareça estar super valorizada, eu evito ao máximo, eu tento manter tudo que eu tenho ali sem ficar mexendo. Eu tento manter a forma mais simples possível. Assim, opções, eu vejo que tem muita gente que sabe muito, você mesmo manja muito sobre opções, eu já acompanho você tem tempo, já vi muito seus materiais aí, só que eu prefiro manter o mais simples. Eu acho que para quem tem muita experiência de mercado e muito conhecimento, igual você tem, opções pode ser uma boa opção. Só que tem muita gente que está entrando no mercado agora e quer começar a mexer com isso, porque vê muita gente com ganhos surreais, ganhos gigantescos e quer fazer... e quer mexer com opções. Eu estava até assistindo a sua live agora anterior, e vocês conversaram muito sobre isso, como opções que é um tipo de operação hiper complexa, né? Então, o cara que está começando agora, que acabou de começar a investir nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos como no Brasil, querer mexer com isso, eu acho que é um erro, porque requer um estudo e experiência de mercado muito grande antes disso. Então, eu mesmo acabo que mantenho o mais simples possível. Eu não descarto um dia começar a mexer com isso, mas eu prefiro, por enquanto, manter só o básico mesmo, que é comprar e vender só se a empresa não fizer mais sentido. Uma pergunta muito interessante também, João, que eu quero te fazer é o seguinte: você mede o teu patrimônio em dólares ou reais? Eu faço o seguinte, eu tenho uma planilha de Excel que eu montei, que eu boto todos os meus ativos lá, né? E essa planilha, ela rebalanceia tudo para mim. Não é que ela rebalanceia, ela mostra quanto que eu tenho que comprar de cada ativo para chegar no percentual ideal. Então, cada ativo eu defino o percentual ideal, aí eu vou lá, atualizo a planilha, atualizo as cotações, e eu vou olhar qual que é a empresa que está mais para trás para eu aportar nela. E para fazer essa junção de ativos brasileiros com ativos americanos, eu passo tudo para real. Então, eu botei para a planilha ficar puxando a cotação do dólar naquele momento, aí eu multiplico pela cotação da ação americana com o dólar para ver quanto aqui está valendo em reais. Então, eu boto tudo em reais. Dessa forma, quando o dólar sobe, as minhas ações americanas acabam subindo também. Então, acabo que ela privilegia que eu aposte nesse momento nas ações do Brasil. Só que, como eu comecei a investir nos Estados Unidos depois, eu comecei bem antes no Brasil, então os ativos americanos sempre estão para trás. Aí, aos poucos, eu vou investindo. Só que com esse dólar aí a 5,70 agora está ficando complicado. Perfeito, perfeito. Eu vou trazer aqui, gente, uma outra vantagem, que ela não é uma vantagem constante, né? Depende muito da volatilidade do mercado. Mas, por exemplo, se eu compro o IVVB aqui a 100, e aí o IVVB agora está 200, esse IVVB ele pode ter ido de 100 para 200, não pela valorização do S&P 500, ele pode ter ido de 100 para 200 só com a desvalorização do real. E aí, para realizar esse lucro, eu tenho que pagar o imposto de renda em cima de um ganho que não foi real, foi só uma variação de moeda, uma variação da moeda. E aí, quando eu mando o dinheiro lá para fora, para os Estados Unidos, eu posso vender, como o João muito bem falou, naqueles valores de até 35 mil reais, e diferentemente do Brasil, lá os ETFs, eles conseguem sim ser inclusos nessa isenção de 35 mil reais. Tá correto isso, João? Eles são, aqui no Brasil, nos Estados Unidos... não tem essa isenção nos 20 mil reais, tá? É só para ações. Mas só que lá, se você tiver um ganho no S&P 500,
não está incluso o ganho com a moeda. Esse ganho com a moeda, ele só vem quando você traz o dinheiro de volta para o Brasil, correto isso, João? Sim. Ou seja, nessa pernada que a gente teve aí de valorização do dólar em relação ao real, quem estava lá com dinheiro nos Estados Unidos pode comprar e vender dentro dessa isenção sem ter que pagar imposto de renda sobre esses ganhos em cima da moeda, tá? Isso é bem importante também. Que é bem legal que às vezes quando a gente tem o VVB11 também acontece isso, porque ele também replica não só o S&P, como também a variação do dólar está ali embutido. Mas quando a gente tem os ativos nos Estados Unidos também, a gente vê muito isso, que às vezes a bolsa lá cai, mas o seu patrimônio sobe, porque o dólar subiu na proporção ainda maior. Então acaba que cria assim, uma proteção que é bem legal também. E a correlação da bolsa com o dólar também é um pouco descorrelacionado, né? Geralmente quando a bolsa está indo bem, o dólar dá uma quedinha, lógico que não é 100% assim. Nos últimos anos a bolsa de 2019 estava subindo e o dólar também estava subindo, 2018 também. Só que às vezes tem uma descorrelação dessa e acaba que nossos investimentos nos Estados Unidos nos protege dessa volatilidade toda, porque enquanto aqui pode estar performando mal no momento, lá nos Estados Unidos o dólar está subindo e a sua carteira está indo bem. Sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal aqui, João, e tu, se não quiser responder, não fica à vontade, tá? Não, que isso. A gente fala muito aqui de investir. Eu acho que a gente tem deixado de falar qual é o objetivo das pessoas com esse investimento, né? Qual que é o teu objetivo com os seus investimentos? É criar uma renda passiva no futuro, criar um legado para os teus filhos, financiar um imóvel dos teus sonhos? Qual que é o teu sonho com os investimentos? Eu tenho a visão de acumular o patrimônio enquanto eu posso trabalhar, né? Enquanto eu estou jovem e ativo, e acumulando patrimônio. Por isso eu tenho essa visão de comprar e somente vender quando alguma ação, alguma empresa não pode mais gerar valor, não tem mais uma boa perspectiva futura dela. Então eu vou sempre comprando, tentando acumular o patrimônio, o maior patrimônio que eu puder, enquanto eu puder trabalhar. Para quando eu chegar ali, mais ou menos uns 50, 60 anos, não quer dizer que eu vá parar de trabalhar, mas eu vou ter uma tranquilidade ali, né? Eu sei que eu vou ter acumulado um bom patrimônio, pode estar gerando uma renda passiva que muitas vezes pode estar pagando todas as minhas contas, então eu posso muito bem sair de algum emprego e trabalhar com algo que não seja rentável, mas seja algo que eu goste, que eu tenha interesse, fazer trabalhos, não sei, filantrópicos, esse tipo de coisa. Então, é mais pela questão da liberdade mesmo. Então eu pego um pedaço do meu patrimônio, da minha receita mensal, destino sempre para investir, e vou aos poucos juntando isso aí. Até um momento eu quero chegar a ter o bastante para ter realmente uma liberdade e não ficar correndo atrás de dinheiro. Poder ter uma liberdade de ter mais tempo livre, de poder passar mais tempo com a família, poder fazer atividades que muitas vezes não trazem retorno financeiro, mas seja algo de meu interesse, esse tipo de coisa. Ali, fizeram uma pergunta boa. Quantos por cento do teu patrimônio está lá nos Estados Unidos, João? Hoje eu tenho uns 26%, que em 2020 agora eu aportei mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Então eu fui aumentando bastante lá. Hoje está uns 26%. Só que a minha intenção hoje, o meu limite ali, eu quero chegar ali mais ou menos uns 40%, que é o quanto eu quero chegar. Deixar uns 60% aqui. Quando eu chegar nesse valor, aí eu penso se eu aumento 50-50 ou se eu deixo assim mesmo. Porque eu acho importante ter boa parte do patrimônio aqui no Brasil, porque eu moro no Brasil, meus custos são em reais, e não dá para deixar também tudo 100% nos Estados Unidos enquanto eu estou morando aqui no Brasil. Se eu morasse nos Estados Unidos, tudo bem, morasse em algum outro país, mas enquanto eu estou aqui no Brasil, é importante ter boa parte do patrimônio aqui. Então eu estou pensando em deixar 60% Brasil, 40% Estados Unidos. Hoje está ali uns 25, 26 mais ou menos. Perfeito. E quais são as 5 principais posições da tua carteira, se tu não tiver problema em falar? E o importante nem é saber os papéis ou os ativos em si, e saber a lógica que levou você a escolher esses ativos, né? Eu defini, tem uma boa parte em ETFs, e os ETFs principais de índice, como o VUL, que replica o S&P 500, e o VNQ, que replica o índice de REITs. Também tem algumas empresas incorporadoras, mas é um percentual bem pequeno. Então, esses dois são minhas maiores posições, só que não são posições tão grandes assim. É porque eu defini que eu quero ter ali mais ou menos uns 30% a 40% em ETFs e o resto selecionar as ações por stock picking, né? Eu mesmo escolhi as ações por conta própria. Então, como eu tenho somente uns 5 ETFs,
acaba que o percentual deles fica maior do que o das empresas. De empresas, minhas maiores posições, eu tenho Apple, cresceu muito esse ano, e Apple é sensacional, é uma empresa que tem enormes vantagens competitivas. Deixa eu pensar em outra que eu tenho também. Eu tenho Google também, eu tenho bastante Google. Eu acabo focando mais em empresas de setor de tecnologia, porque é um setor que é muito fraco aqui no Brasil. Então, eu gosto de tentar me expor a alguns setores que aqui no Brasil a gente tem poucas opções, para dar uma diversificação maior. Eu não tenho bancos, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu tenho somente bancos aqui no Brasil, porque eu prefiro os bancos daqui. Então, lá eu foco nos ativos que aqui são mais fracos. Eu não tenho nenhuma Apple, nenhuma Google, nenhum Facebook. Isso não existe aqui no Brasil. Então, eu acabo focando nesse tipo de empresa. Perfeito, irmão. E quando tu faz a análise fundamentalista, o stock picking, tem algum indicador que tu olha com mais carinho? Tem alguma característica que você identifica nos balanços que te dá dicas sobre o que tipo de empresa que você está procurando? Eu li um livro que foi assim, um divisor de águas, né, para fazer análise de empresas, que é Warren Buffett, Análise de Balanços, que é um livro bem simples de ler, ele é pequeno, dá para ler muito rápido, e ele traz vários insights muito importantes. Tem algumas coisas que não dá para levar tão ao pé da letra, até porque existem diferenças também entre o mercado americano e o brasileiro. Então, quando você vai usar tudo que você aprende nesse livro aqui no Brasil, tem algumas coisas que tem que mudar. Porque, por exemplo, a tributação de dividendos aqui não tem, outras diferenças também entre os mercados. Então, acaba que, observando essas diferenças e também alguns pontos que o Warren Buffett não gosta de empresas que têm alto custo com CAPEX, por exemplo, no fluxo de caixa. Só que tem algumas empresas em crescimento que, pelo fato de estar em crescimento, ela tem alto custo de CAPEX. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a Renner, Raia Drogasil, que o CAPEX por muitos anos era maior que o lucro líquido, chegava a ser 3 vezes o lucro líquido. Se você levar esses ensinamentos do livro ao pé da letra, você nunca iria investir na Renner ou na Raia Drogasil. E olhando para 5, 6 anos atrás, foram duas das empresas que mais cresceram na Bolsa Brasileira. Então, levando esses pontos em consideração, eu uso muito o que aprendi naquele livro para poder usar para analisar empresas, porque ele ensina a identificar vantagens competitivas. E quando a gente pensa em investir no longuíssimo prazo, é importante que as empresas tenham vantagens competitivas porque é isso que faz a empresa continuar sendo lucrativa no longo prazo. Não adianta ela poder ser lucrativa agora, no próximo ano, daqui 2 anos, mas daqui 10 não ser mais lucrativa. E eu acabar tendo que vender essa ação. Então, eu prefiro focar em empresas que vão passar os próximos 10, 15, 20 anos lucrativas com vantagens competitivas. João, eu estou sentindo um cheirinho aí de preço não importa na tua filosofia. Eu não estou criticando, não. Só estou querendo saber se eu estou certo nisso e se você foca mais na qualidade das empresas e acredita que, ao longo do tempo, as melhores empresas vão se tornar os melhores investimentos. Eu não sou um adepto, assim, total da teoria do mercado eficiente. Até porque eu também não tenho um conhecimento muito profundo na teoria. Eu conheço ela por alto. Mas a minha filosofia de investimentos, pelo que eu vejo, é que independente do mercado ser eficiente ou não, a melhor coisa é a gente focar em empresas de qualidade do que em empresas baratas. Porque quando a gente faz pequenos aportes regulares, como eu faço e como a grande maioria das pessoas fazem, a gente faz pequenos aportes, pega um pedaço do seu salário do mês e compra alguns ativos. Então, cada aporte que você faz acaba sendo diluído em dezenas, centenas de aportes ao longo da vida, quando a gente investe por longo prazo. Então, se você está pagando um pouquinho mais caro, e esse caro pode ser caro hoje, mas se a empresa vai crescer 10 vezes no longo prazo, vai ser barato perto do que vai estar no futuro. E você fazendo rebalanceamento da carteira como eu faço, que eu defino percentual, automaticamente as empresas que crescem, elas sobem, ficam acima do meu percentual ideal, então eu fico sem aportar. E as empresas que caem, se eu ainda continuo acreditando na empresa, se eu acredito no potencial dela que ela vai se recuperar, ela automaticamente fica abaixo do meu percentual, então ela caiu e eu vou lá e acabo automaticamente comprando as empresas que estão no curto prazo performando um pouco melhor do que as outras. Então eu não me preocupo mesmo com o preço do momento, eu olho mais a qualidade da empresa, aí eu insiro ela na carteira, defino o percentual para ela e vou aportando aos poucos. Porque aí eu deixo o tempo trabalhar. Se a empresa realmente disparar, eu não vou mais comprar, porque ela subiu sozinha. E eu acho que assim é a forma mais fácil também de investir, que aí você não precisa ficar fazendo muitas contas de fluxo de caixa descontado, fazendo muito valuation. Eu sei que
se fizer, o pessoal que é mais adepto do value investing mesmo, que é de investir somente em empresas mais baratas e vender na alta, você tem uma possibilidade de ter maiores ganhos no futuro do que quem só fica comprando e não vende. Só que também tem um maior risco, que você pode muitas vezes errar. Pode comprar uma empresa que está barata e ela nunca mais voltar a ser uma boa empresa. Ou então você pode vender uma empresa achando que está cara e ela triplicar nos próximos anos. Tem esse maior risco também. Então, acho que os pequenos investidores, as pessoas assim que têm seu trabalho, que têm outras coisas para fazer da vida, é mais fácil você só comprar as empresas que são boas, que têm boas perspectivas no longo prazo, e pronto, foi comprando as empresas. É muito mais simples e também dá certo. Perfeito. João, fala para mim aí os 3 livros que mais te impactaram, não só no mercado financeiro, mas na tua vida, na tua forma de pensar, porque eu vejo que atrás da tua filosofia de investimentos tem uma filosofia de vida, de hard work. Não é qualquer um que se forma na UNB em engenharia elétrica, não, e decide investir lá nos Estados Unidos, já no começo, né, da carreira de investidor. Fala um pouco para mim os 3 livros que mais te influenciaram na maneira como o João pensa hoje em dia. Um deles está até aqui atrás, não sei se dá para ver aqui, ali mais ou menos, que é Investir em Ações de Longo Prazo. Aquele livro ali é muito bom, ele traz muitos insights importantes. Ele é um livro um pouco mais pesado também de ler, porque tem muitos gráficos, estudos, só que ele traz algumas informações que são essenciais para o investidor de longo prazo, como ele mostra o que faz uma ação performar melhor do que outra, o que faz o mercado se mover, porque o mercado sobe ou ele cai. Ele mostra como que foram grandes crises, ele tira muitos mitos também. Então, eu acho que é um livro muito bom, todo mundo deveria ler. O jeito do Peter Lynch de investir também é sensacional, um livro também que foi um divisor de águas nos investimentos. O jeito do Peter Lynch de investir, ele traz assim, um insight também que é para trazer os investimentos para a vida dos pequenos investidores, as pessoas comuns, trabalhadoras, como 99% dos investidores que tem no Brasil. Como que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, né, para conseguir fazer bons investimentos, e ele, que foi um dos maiores gestores de fundos de ação de todos os tempos, ele mostra como que o pequeno investidor pode facilmente bater os grandes fundos de investimento. Então isso é sensacional também por parte dele, é um livro bem fácil de ler. O pessoal que está perguntando o autor aí, do Investir em Ações de Longo Prazo, é Jeremy Siegel, Jeremy e Siegel. E o jeito do Peter Lynch de investir foi feito pelo próprio Peter Lynch. Peter Lynch também, o pessoal daqui a pouco vai escrever aí qual é o nome dele, aí já mandaram. E o terceiro livro? O terceiro livro, eu posso dizer que foi Investidor Inteligente, que apesar de ter sido um livro que deu muito trabalho para ler, porque foi o primeiro livro que eu li, é um livro que me fez olhar para as ações para o longo prazo. Porque ele faz a definição logo no começo do livro, o que é um investidor e o que é um especulador. E na hora que eu li isso, foi assim, abriu minha mente. Eu falei, realmente, investidor é um cara que tem que comprar ações de empresas de acordo com seus fundamentos, esperando que a empresa traga melhores lucros no futuro e que você tenha um retorno com isso. Apesar de eu não seguir 100% da filosofia do Benjamin Graham, que foi o autor do livro, que ele quer só comprar empresas que são realmente baratas, né? Até algumas empresas que o pessoal fala que chamam cigar butts, que são as empresas que às vezes eram muito ruins, mas estavam tão baratas que ele comprava porque a chance de perder dinheiro era muito pequena. E eu acabo não fazendo esse tipo de coisa, eu simplifiquei mais ou menos os investimentos, como eu falei anteriormente, mas a visão de longo prazo que ele traz no livro, e como foi o primeiro livro que eu li sobre investimentos, então foi algo realmente que mudou muito a minha filosofia. Sensacional, irmão. Vou pedir pra galera aqui tirar um print da gente e postar aí. E quem postar e me marcar e marcar o João, eu vou liberar um e-book que eu fiz sobre perguntas e respostas mais frequentes, tá? Então marca aí, galera, dá o print, reposta, que eu vou soltar para quem me mencionar aí nesses posts. Joãozinho, dá o teu recado final aqui pra galera, como é que a galera te acha no Instagram, no YouTube e em outras plataformas, e deixa aí a tua mensagem final, que eu tenho certeza que essa vai ser a primeira de muitas lives que a gente vai fazer daqui para frente. Legal, eu agradeço primeiramente a você pela oportunidade, né?
Fiquei muito feliz aí em poder fazer a live com você. Você que é um cara super influente no mundo das finanças, é um cara que eu respeito bastante, acompanho há bastante tempo. Então é realmente um momento bastante especial estar aqui dividindo com você. E agradecer também a todo mundo que assistiu, porque com certeza são pessoas que estão com vontade de aprender e querer investir cada vez melhor. Então cola aí com o Tio Woody, que com certeza vai ser sucesso. E obrigado a todo mundo que assistiu. No Instagram eu chamo @jp.azevedo3 e no YouTube é JP Azevedo Investimentos. Aí vocês podem botar lá. Tu pretende tirar alguma certificação, profissionalizar mais essa tua pegada de educacional ou tu, por enquanto, aí não pensa nisso, João? Não, eu penso sim em tirar a certificação. Eu acho que é importante. Principalmente para dar um respaldo assim, por trás, né? Mostrar que você tem algum gabarito por trás, não só tá falando da boca para fora. Eu penso sim em tirar a certificação, só que ainda vou caminhar, ainda tem muita coisa para fazer ainda. Comecei tem muito pouco tempo, mas eu vou tirar uma certificação sim. Já estou avaliando quais são as opções aí e em breve eu faço alguma. Perfeito, irmão. Obrigado aí pela tua presença. É só o começo. Eu que agradeço. Tamo junto, galera. Tamo junto. Valeu, João. Um abraço. Valeu. Muito obrigado. Galerinha, esse cara é sensacional. Viu como é que a gente tem que persistir para continuar sempre evoluindo? E um investidor, ele tem que ter a mentalidade de estar sempre evoluindo. Se você desistir no primeiro obstáculo, você vai deixar de colher grandes recompensas que o conhecimento pode te trazer.